Muito bem. Bom dia, senhoras e senhores, meus alunos da administração, segundo ano. Beleza, né? Hoje, gente, hoje é o último encontro online nosso, tá? Hoje é a nossa última aula síncrona. E hoje a gente vai encerrar. Eu falei segundo ano, não. O segundo ano foi ontem. Bem-vindos, meus alunos e minhas alunas do primeiro ano. Que coisa, hein? Da administração, turmas 1 e 2. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 7, balanceamento de equações químicas, né? Tá? E hoje mesmo, às 15 horas, 3 da tarde, vai ser aberto o questionário sobre balanceamento. Vamos direto lá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Né? Então, vamos começar pelo nosso cronograma. Vocês já conhecem, né? Nós não tivemos a aula, só revendo aqui, ó. Nós não tivemos a aula do dia 30, que foi paralisação, não tivemos, mas sem prejuízo, tá? Nenhum prejuízo para o nosso desenvolvimento desse conteúdo, balanceamento, nenhum. Tá? Aí nós tivemos aula semana passada, no dia 6. Vamos encerrar hoje, no dia 13, tá? o balanceamento de equações químicas. Na próxima quarta-feira, não haverá aula, porque eu vou estar num lugar sem internet, então essa aula aqui não vai ter, mas não tem problema não, hoje vai ser suficiente, tá? E hoje mesmo à tarde, vai ser aberto o questionário, valendo 13 pontos sobre o balanceamento de equações químicas, tá? Vai ser um questionário muito fácil, muito tranquilo. Vão ser 2 tentativas, né? Tudo normal, tá? 4 horas para cada tentativa. E serão somente 5 questões, tá? Só 5 questões. Então, façam com bastante cuidado, tá? Com bastante calma. Na primeira tentativa, façam o print das telas, das questões, resolvam no papel com calma. Entendam o que o exercício está pedindo, tá? E esse questionário fica aberto até do dia 13, de hoje à tarde, até o dia 23 de abril. Aí no dia 24, eu já corrijo, eu já lanço as notas. Por quê? Porque logo na semana seguinte, logo no dia 28, já começa o exame final. O exame final, gente, eu acho que não vai ser o caso de vocês não, né, gente? Não vai ser o caso de vocês não, mas pode ser que tenha um ou outro aí que vá fazer o exame final, tá? Quem é que estará em condições de fazer o exame final? São aqueles alunos que não alcançarem 60 pontos. Então, aquele aluno que não alcançou 60 pontos, tá? Ao longo dos 3 trimestres, ao longo das 3 etapas, ele ficou de 59,9 para baixo, ele pode fazer o exame final para tentar aprovação na matéria, tá? Ok, gente? Tá? Eu acredito que não vai ser o caso de vocês. Se for, é um ou outro só. Importante lembrar que para fazer o exame final, o aluno tem que estar com
75% de frequência, 75%. Não é o meu caso, que eu não lanço falta para ninguém. Mas, se tiver com muita falta, acima de 25% de falta, ou frequência global abaixo de 75%, não consegue fazer o exame final. Ok, gente? O sistema, ele bloqueia. Não, acho que não vai ser o caso de nenhum de vocês, não. E esse exame final, olha lá, ele fica aberto do dia 28 de abril ao dia 3 de maio. Ao dia 3 de maio. Não vai ser um questionário lá do Moodle, não. Vai ser uma prova, está lá no Moodle, mas é uma prova que o aluno vai ter que baixar, imprimir, resolver à mão. Estou falando só do exame final, tá, gente? Só do exame final. O aluno tem que baixar, imprimir, resolver com caneta de tinta azul ou preta, para ficar bem legível, né? Bem legível. E digitalizar em PDF, que tem uns formatos aí, JPEG, uns negócios aí, depois fica muito ruim de ler. Aí eu não consigo corrigir, né? E mandar pela sala do Moodle, mandar pelo Moodle, tá? Mandar pelo Moodle. Mas eu acho que vai ser pouquíssimos aqui na administração vão. E outra, serão apenas os capítulos 4, 5, 6 e 7, tá? Não, os capítulos 1, 2, 3, lá do início do ano, do primeiro trimestre, não vão fazer parte, não vão ser cobrados no exame final. Bom, beleza. Então, tem alguém me chamando aqui, mas eu não vou atender, não. Então, vamos direto, então, lá para o nosso balanceamento. Na aula passada, nós começamos o balanceamento pelo primeiro método, que é o método chamado Macho. Essa sequência Macho é uma sequência, tá? Em que nós começamos pelos metais, depois a gente faz o balanceamento dos ametais, depois o carbono. O carbono é um ametal, só que ele vem depois dos outros ametais, né? Em penúltimo lugar, a gente faz o balanceamento do hidrogênio e, em último lugar, o balanceamento do oxigênio. Pergunta: esse método, ele resolve todos os balanceamentos? 100%? Claro que não. Mas ele resolve a maioria das equações, a gente consegue balancear por esse método. Pelo método MACHO. A questão é saber quem é metal, quem é ametal, né? Não é difícil, não. Tabela periódica. Opa, uai, esqueci alguma coisa aqui. Tabela periódica, tabela periódica. Então, vem, né? Essa turma aqui não faz parte dessa história aí, né? Porque são os gases nobres. Eles não participam de reações químicas. Metal, ametal, esse povo aqui, olha lá, cloro, flúor, fósforo, enxofre, né? O carbono está aqui também, né? E os metais são esses aqui, do meio e do lado esquerdo, exceto o hidrogênio, né? Exceto o hidrogênio, tá? Exceto o H. Então é simples, basta ter uma tabela na mão, né? Então, vamos e para que se faz o balanceamento, hein, gente? Para quê? Por que se faz o balanceamento? Por causa dessa lei aqui, por causa da lei desse moço aqui, ó, chamado Lavoisier. Essa lei é chamada de lei da conservação das massas. Em uma reação química,
a quantidade de matéria no início da reação, que são chamados reagentes, tem que ser igual à quantidade de matéria no final, que são os produtos. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente obedece essa lei? Balanceando as equações. Como que a gente obedece à lei balanceando as equações? O número de átomos de cada elemento químico tem que ser igual do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação. Isso é o balanceamento. Também é chamado de acerto de equação, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, esse. Tá? Esses rascunhos aqui, esses resumos que nós vamos ver aqui na aula de hoje, são três, tá? São três resumos. São três resumos. Esses três resumos já estão lá no capítulo 7 da sala do Moodle, tá? Tá tudo lá bonitinho lá. Tá com o nome de balanceamento 1, exercícios 1, exercícios 2, exercícios 3. Tá tudo lá no capítulo 7 do Moodle. Muito bem. Vamos balancear esse aqui. Nós estamos ainda no primeiro método da semana passada, tá? Eu vou apagar esse aqui. Deixa eu dar uma borrada aqui. Vou dar uma rabiscada aqui, ó. E aqui o balanceamento já está pronto, né? Aí não tem graça, né? Deixa eu dar uma rabiscada aqui. Tá. Aí, vamos fazer o balanceamento da equação da combustão do gás propano. O gás propano tem a fórmula C3H8, aqui, é a fórmula C3H8, e é um gás combustível. Nós aprendemos isso lá no capítulo Reações Químicas, né? Ele é componente, ele é um dos gases que fazem parte do gás de cozinha. Esse gás de botijão aí que a gente usa na cozinha, né? Tá? A fórmula dele é C3H8. Ele é um hidrocarboneto. E combustão é reação com oxigênio, né? Então tá lá. C3H8 reagindo com O2, produzindo CO2, que é o gás carbônico, e produzindo água, H2O. Bom, de cara já deu para a gente perceber que não está balanceado, né, gente? Já deu. É só olhar a equação que a gente vê que não está balanceado. Como assim? Olha a molécula do propano. A molécula do propano tem 3 carbonos aqui, ó. Tá vendo ali, do lado esquerdo? E o carbono aparece do lado direito. O carbono aparece do lado direito, lá na molécula do CO2, do gás carbônico. E vejam bem, ali na molécula do gás carbônico só tem um carbono. Então, como é que eu faço? Aqui, na molécula do propano, nós temos 3. Na molécula do gás carbônico, 1. Só que pela lei de Lavoisier, os 3 átomos de carbono do lado esquerdo da equação têm que aparecer do lado direito. Aí, alguém pode pensar assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar um 3 aqui, ó. Aqui. Ó, esse 3 aí ficou feio, hein? Pera aí. Eu vou colocar um 3 aqui, ó. Um 3 aqui, no carbono. Pode fazer isso? Não. Por que não pode fazer isso? Porque a fórmula do gás carbônico é CO2, não é C3O2. A gente não pode colocar o índice 3 ali, não. Então, como é que eu resolvo isso? Multiplico por 3 a molécula inteira. Aqui. Então, coloco o coeficiente 3 multiplicando a molécula inteira. Vai multiplicar o oxigênio também? Vai, não tem problema.
Mas aí agora a gente resolveu o carbono. Com 3 vezes 1, olha lá. 3 vezes 1, 3 carbono aqui, ó. 3 carbono. Do lado esquerdo, o que eu faço? Já tem 3 carbono aqui do lado esquerdo, então eu deixo 1 aqui, ó. Olha lá. Então fica 1 vezes 3, olha lá. 1 vezes 3, 3. 3C do lado esquerdo, 3C do lado direito. Balanceou o carbono? Balanceou. Tranquilo. Ok, gente? Então o carbono está balanceado? O carbono está balanceado. Tá? Só um comentário, um parêntese. Vocês estão vendo por que esses gases, esses combustíveis derivados do petróleo, eles causam o efeito estufa? Porque olha só, em uma molécula de propano, olha aqui, ó, uma molécula de propano, ao ser queimada lá no gás, lá no fogão da nossa casa, produz 3 moléculas de gás carbônico. 3 moléculas de gás carbônico. A gasolina, cada uma molécula de gasolina produz 8 moléculas de gás carbônico. Tá? Esse é um problema ambiental, né? Que nós temos, que é a produção de energia. A gente precisa produzir calor, né? Queimando o gás de cozinha. Só que tem uma consequência. Você produz gás carbônico, que é a molécula causadora do efeito estufa. Né? Bom, fechando parênteses, voltando. Nós estamos usando aquela sequência macho. Sequência macho. Tinha algum metal aí? Não. Tinha algum ametal? Não. Por isso que nós começamos pelo carbono. MaC, C do carbono. Agora vem um H. Vamos balancear agora Vamos balancear agora o hidrogênio. Beleza. Quantos hidrogênios tem aqui? Do lado esquerdo? 8. 8. Essa molécula aqui ó, já foi multiplicada por 1. Então, com certeza, do lado esquerdo, nós temos 8 átomos de hidrogênio. Se a gente tem 8 átomos de hidrogênio do lado esquerdo, do lado direito, obrigatoriamente, nós temos que ter 8 átomos de hidrogênio. Né? 8 igual a 8. Só que aqui, ó, aqui na molécula de água, eu tenho somente 2 hidrogênios. Ah, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar esse 2 aqui e colocar um 8 aqui. Ó. Vou colocar a fórmula da água como sendo H8O. Claro que não pode, né, gente? Claro que não pode. A fórmula da água é H2O, a fórmula química. Então isso aqui está errado, não pode fazer isso não. Tá? Aí o que a gente faz? Simples. Se aqui tem, na água, do lado direito, tem 2 hidrogênios, e são necessários 8, né? Porque tinha 8 do lado esquerdo, é só multiplicar essa molécula, por 4. Então, na hora que eu multiplico a molécula por 4, fica 4 vezes 2, 8. Balanceou o hidrogênio? Balanceou. Olha lá. 8 do lado esquerdo, 8 aqui do lado esquerdo, 4 vezes 2, 8 do lado direito. Tranquilo, né? Oxigênio, tem alguma coisa marcada aqui do lado esquerdo? Aqui tem alguma coisa aqui? Não, aqui não, do lado esquerdo não. Aqui do lado esquerdo não. Só que do lado direito o oxigênio já está marcado. Quer ver? Na molécula CO2, a gente tem dois oxigênios. Não tem 2 aqui na molécula CO2? Só que são quantas moléculas? São 3. Então, 3 vezes 2 vai dar quanto, hein? Vai dar 6 oxigênio. Olha lá. 3
vezes 2 dá 6. Mais. Na molécula de água, a gente tem um oxigênio. Só que são quantas moléculas de água? São 4. Então fica 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá quanto? 4. Então, do lado direito, já estão marcados 6 mais 4, olha lá, ó, igual a 10. 6 mais 4 igual a 10. Átomos de quê? Igual a 10 átomos de oxigênio, né? Então, se eu tenho 10 átomos de oxigênio do lado direito, eu tenho que ter 10 do lado esquerdo, é claro, é igual, 10 a 10. Só que aqui na molécula O2, a gente só tem 2 átomos. Então, eu tenho que multiplicar essa molécula para dar 10, eu tenho que multiplicar ela por quanto? Eu tenho que multiplicar ela por 5. Olha lá. Aí eu multiplico ela por quanto? Multiplico ela por 5. 5 vezes 2 dá 10, olha lá. 5 vezes 2, olha lá. Pimba! 5 vezes 2 igual a 10. Então, viram como é que ficou o balanceamento? Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui, que ficou meio bagunçado aqui, ó. Tá? Deixa eu limpar aqui. Como é que ficou o nosso balanceamento? Quais são os coeficientes do balanceamento? Os coeficientes do balanceamento são 1, olha lá, são 1, 5, 3, 4. Como é que a gente lê esse balanceamento numa língua chamada quimiquês? Uma molécula de propano reage com 5 moléculas de O2, produzindo 3 moléculas de gás carbônico e produzindo também 4 moléculas de água. 4 moléculas de água. Então, os coeficientes do balanceamento são 1, 5, 3, 4. Viram como é que é o esquema? Vamos fazer mais esse aqui embaixo? Depois a gente passa para o outro método. Opa, peraí, vem cá. Esse. Vamos fazer esse método aí. Esse exemplo. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui. Apaguei não, deixa eu rabiscar. Deixa eu borrar ele. Borrei, rabisquei. Rabisquei. Ok. Então, essa é uma equação que mostra uma reação de neutralização da soda cáustica pelo ácido fosfórico. A soda cáustica é o NaOH e o ácido fosfórico é o H3PO4. Vai dar o fosfato de sódio e água. Se nós aprendemos lá no capítulo Reações Químicas, né? É uma reação de dupla troca, né? Muito bem. Aí, nós estamos usando o método macho, não é isso? Nós estamos usando o método macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Beleza. Tem algum metal ali? Tem. É o sódio. O sódio está lá na coluna 1A, ele é metal alcalino. E aí, nessa fórmula aqui, ó, o sódio tem um átomo, no NaOH. Já do lado direito, olha lá, no Na3PO4, aquela fórmula já traz 3 átomos de sódio. Poxa, se nós temos 3 átomos de sódio do lado direito, obviamente nós vamos ter que ter 3 do lado esquerdo. Esses 3 aqui tem que vir de algum lugar. Então, o que eu faço?
Eu posso colocar um 3 aqui embaixo, aqui? Assim, ó? Claro que não. Se eu colocar um 3 ali, a fórmula passa a ficar Na3OH. Não existe Na3OH. Não pode alterar a fórmula da substância. Tá? Aí, o que eu faço? Ao invés de colocar um 3 aqui, ó, ao invés de colocar um 3 aqui, eu coloco aqui na frente. Eu multiplico a fórmula inteira por 3. Ah, esse 3 vai multiplicar também o oxigênio, vai multiplicar também o hidrogênio? Vai, não tem problema. Tá? Então, quando eu coloco o coeficiente 3 multiplicando a fórmula inteira, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 Na, 3 Na. Nós balanceamos o Na? Balanceamos o Na. Tranquilo. Tem algum outro metal nessa história aí? Não. Agora é ametal. Ah, aqui também já pode... Aqui também já pode... Né? Aqui também já pode... Aqui. Porque se eu coloco 3 Na aqui, 3 aqui, esse Na já está marcado. Não pode mexer nele mais, né? Porque aqui já são 3 Na, não posso mexer aqui mais não. Ou seja, esse 1 não pode sair daqui, né? Esse 1 ali, tá? Esse 1 aqui. Ele tá fixo agora. A metal, fósforo, é o P. Do lado esquerdo, aqui, ó, eu tenho um P. Só que aqui, ó, ainda não tem nada marcado na frente da molécula, nada. Mas do lado direito tem. Tem esse 1 aqui, ó. Esse 1 aí. Tem esse 1 aqui, né? Tem esse 1. Então fica 1 vezes 1P dá 1P. Aqui, ó. 1P. Olha lá. Um fósforo. Se eu tenho um fósforo do lado direito, eu vou ter um do lado esquerdo. Então basta eu colocar um aqui nessa posição. Basta eu colocar um aqui. Basta eu colocar um. Então ficou um P do lado esquerdo, um fósforo do lado direito, esquerdo, um fósforo do lado direito. Balanceamos o fósforo? Balanceamos o fósforo. Tranquilo, tranquilo. Tá? Vamos passar para o próximo? Macho, MaCHO. M foi sódio, A foi, a metal foi fósforo. C, carbono, não tem carbono aí nessa equação. NaOHP, não tem carbono. Então agora vai para o hidrogênio, agora nós vamos lá para o hidrogênio. Na hora de balancear o hidrogênio, deixa eu dar uma limpada aqui. Na hora de balancear o hidrogênio, ficou tranquilo. Por quê? Vamos ver? Aqui na água, do lado direito, tem alguma coisa marcada aqui na água? Não tem nada marcado. Mas, do lado esquerdo, o hidrogênio já está marcado. Já está marcado. Quer ver? Não tem esse 3 aqui? Não tem esse 3? Aqui tem um hidrogênio, ó, 1. Então fica 3 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar 3H. 3H. Mais, aqui, ó, 1 vezes 3, olha lá, 1 vezes 3, 3. Então, do lado esquerdo, nós temos 3 mais 3, nós temos 6 átomos H. Se nós temos 6 átomos H do lado esquerdo, do lado direito, obrigatoriamente tem que ter 6. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui na molécula de água. Ah, eu posso colocar um 6 aqui no lugar do 2? Claro que não, né, gente? Eu não posso chegar aqui, ó, tirar o 2 e colocar o 6. Claro que não. Porque a gente vai alterar a molécula da água. Já falamos isso, né? Então, a molécula da água, obrigatoriamente, é H2O. Então, basta a gente multiplicar essa molécula por 3.
Quando eu multiplico ela por 3, olha lá, 3 vezes 2, 6H. Tranquilo. Perceberam? Balanceamos o hidrogênio? Balanceamos. 6A6. A gente está com a garganta ruim. Só um minuto. Nem mexendo com gesso. Minha filha está arrumando o quartinho do neném dela, que vai nascer. Aí tá tudo cheio, colocando lá um gesso lá, tá? Uma poeirinha. Bom, aquele pozinho fininho de gesso, né? Bom, falta alguém? Falta oxigênio. Falta o oxigênio. Deixa eu dar uma limpada aqui agora. Falta o oxigênio. Né? Falta o oxigênio. Deixa eu limpar aqui. Bom, no lado esquerdo, nós temos... Deixa eu acabar de limpar isso aqui. No lado esquerdo, nós temos 3 aqui, ó. Aqui tem um oxigênio, na fórmula da soda cáustica, vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. Mais, na fórmula do ácido fosfórico, tem 4 aqui, ó. 4, ó. Pimba! Mais 4. Isso dá quanto? Isso dá 7 O, átomos O de oxigênio. Se tem 7 O do lado esquerdo da equação, tem que ter 7 aqui também, ó. Ó. Opa, não. Pera. Aqui tem 4 mais ali, ó, 3 vezes 1, 3 mais 4, 7. Então, essa equação aí já está, né? Acabamos de fazer o balanceamento dela, bacana, olha lá, bacana, né? Tá? Acabamos de fazer o balanceamento dela. Quais são os coeficientes? 3, 1, 1, 3. Bom, vamos passar por outro método? O método chamado de... Esse método aqui, ele é chamado de maiores índices. Ó, não, gente, é aqui. Maiores índices. Ele é também chamado de método das tentativas, só que ele é o segundo método das tentativas. O primeiro método das tentativas é o método macho, né? MACHO. O segundo método é o dos maiores índices. Bom, nesse método, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: nós temos que buscar aqueles elementos químicos que só aparecem uma vez, ou seja, só aparecem formando uma substância de cada lado da equação. Aqui, ó, o cloro, desculpa, o potássio aparece formando uma substância, beleza, do lado esquerdo e do lado direito. Então, o potássio, o K, a gente pode começar por ele o balanceamento. O cloro também, ele forma uma substância aqui e também forma uma substância do lado direito, KCl, tá? KCl, não é a Cássia Eller, que é muito bacana, né? O som dela. O oxigênio forma uma substância do lado esquerdo e também forma uma substância do lado direito. Ou seja, os 3 elementos químicos, o K, o Cl e o O, a gente pode começar o balanceamento por eles. Só que esse método, ele prioriza, olha aqui o nome, ó, os maiores índices. Prioriza o balanceamento
por aquele elemento químico que apresenta os maiores índices. Vamos olhar aqui embaixo agora? Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos olhar aqui embaixo, vou dar uma limpeza aqui. Quais são os índices? Qual que é a equação? É uma equação de decomposição, né? KClO3 decompondo em KCl e O2. Quais são os índices? Quais são os índices do potássio? 1 e 1. Um do lado esquerdo, um do lado direito. Quais são os índices do cloro? Um do lado esquerdo, um do lado direito. Olha lá. Agora vejam bem quais são os índices do oxigênio. 3 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Qual é o elemento químico nessa equação aí que apresenta os maiores índices? É o oxigênio. Vamos ver de novo? Potássio, 1, 1. Potássio é o K. Cloro, 1, 1. Oxigênio, 3, 2. Então, nós vamos começar o balanceamento pelo oxigênio, que é aquele que apresenta os maiores índices. Aí como é que a gente faz? Acompanha comigo agora aqui. Eu pego esse 2 aqui, estão vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2, aí ele aqui, ó. E multiplico do lado de lá. Ó, vão acompanhar aqui comigo, aqui, ó. E multiplico do lado de lá. Bom. Então, eu pego esse 2 aqui, que é o índice do oxigênio do lado direito, e jogo ele como coeficiente do lado esquerdo. E faço a mesma coisa com 3. Com 3, que é o índice do oxigênio do lado esquerdo. Esse 3 aqui, ó. Esse 3. Olha lá. E multiplico o oxigênio do lado de lá, ó. Pá, e multiplico o oxigênio do lado de lá. Aí, quando a gente faz isso, olha que interessante. Quando a gente faz isso, vejam que o oxigênio ficou, ó, 2 vezes 3 aqui, ó. 2 vezes 3 igual a 6. Balanceou o oxigênio? Balanceou. E do lado direito? Do lado direito. 3 vezes 2, 6. Balanceou o oxigênio. Agora ficou fácil. Se eu ponho 2 aqui e 3 aqui, agora basta balancear o potássio. Aqui tem, ó, 2 vezes 1, 2. É só colocar um 2 aqui, ó, na frente do KCl. Então fica 2 vezes 1, 2. E a mesma coisa para o cloro. 2 vezes 1 cloro, 2. 2 vezes 1, 2. Então, balanceou o potássio, 2K, 2K, 2Cl, 2Cl. 6 oxigênio, 6 oxigênio. Ok? Tá? Vamos ver esse caso aqui agora. Vamos ver esse caso. Vamos ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou borrar isso aqui. Deixa eu ver se... Não precisa. Olha essa equação. H2S, reagindo, ácido sulfídrico, tá? Reagindo com ácido sulfúrico, H2SO4, produzindo enxofre, S, e produzindo água, H2O. Aí a questão agora é a seguinte: quais são os elementos que só aparecem formando uma substância de cada lado? Olha aqui, ó, o enxofre aparece 1, 2 vezes. Então, o enxofre não vai ser o primeiro a ser balanceado. Ok? Não vai ser... Não vai ser
Estou pedindo aqui já para fazer almoço aqui. Não vai ser o primeiro a ser balanceado. O enxofre, que ele aparece aqui e aqui, ó, 2 vezes. Olha o hidrogênio, H. Aparece aqui no H2S e aparece no ácido sulfúrico. Também ele, nessa equação, do lado esquerdo, ele aparece 2 vezes, formando 2 substâncias. Então, isso não permite o balanceamento, não permite que a gente comece o balanceamento por ele, nem pelo H e nem pelo S. Então, nós vamos começar o nosso balanceamento pelo oxigênio. Olha o oxigênio, ele aparece uma vez do lado esquerdo, aqui, formando o ácido sulfúrico, e aparece uma vez do lado direito, formando a água. E mais, os índices do oxigênio são os maiores. Quer ver? 4, tá? 4 e 1. Agora, olha aqui, ó, 2, 1, 2, 1, 1. Não tem nenhum índice maior do que 4, maior do que 4. Então, nós vamos começar o balanceamento, nós vamos começar pelo oxigênio. Qual que é o índice do oxigênio aqui? 4. Qual que é o índice do oxigênio aqui? 1. Aí eu multiplico, pega esse 1, ó, pega esse 1 aqui, ó, e multiplico lá do lado esquerdo, ó. Coloco 1 aqui, ó. Olha lá, já coloquei aqui, tá vendo? Pego esse 4, tá aqui do lado esquerdo, ó, e coloco ele aqui, ó. E coloco ele aqui, ó. Aí ele ali, ó, já lá, colocado. Quando a gente faz isso, a gente já balanceou o oxigênio, já balanceou. 4 oxigênio aqui, na cor preta aqui embaixo, ó. 4 oxigênios. Aí depois ficou fácil. Quantos hidrogênios tem aqui agora? Então, quando eu coloco um 4 aqui, eu multiplico o hidrogênio. Aqui tem 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. H. Olha lá. 4 vezes 2, 8. 2 já estão aqui, ó. 2 já estão aqui. Do lado esquerdo já tem 2. Basta colocar um 3 aqui, ó. Um 3. Então fica 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. 4 vezes 2, 8. Finalmente, tá? Aqui vai ter 3 vezes 1 enxofre, 3 com mais 1, 4. Aí a gente coloca o 4 aqui. Coloca o 4 aqui. Aí a gente faz o balanceamento do enxofre. Então, como é que ficam os coeficientes? 3 moléculas H2S, 3 H2S, reage com 1 H2SO4, produzindo 4S mais 4 água. Mas, gente, tem um que eu quero fazer com vocês aqui. Espera aí. Esse. Porque vai cair um desses no questionário de hoje, tá? Que vai abrir hoje. Vai cair esse aí, tá? Bom, vamos ler comigo, com calma. Dada a equação de decomposição da água oxigenada, assinalar a alternativa que mostra a soma dos coeficientes da equação balanceada. Então, esse era um exercício muito comum até um tempo atrás aí, em vestibular, tá? Da equação, aí a gente vai ter que definir aqui os coeficientes, e somar o valor de x com y com z. E marcar essa soma aqui. Então, a gente tem que primeiro balancear, determinar o valor de x, de y
dizer, fazer a soma e marcar a alternativa correta aqui. Ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. E vem lá no questionário, vem uma questão dessa, tá? Uma das 5 questões lá é parecida com essa. Então vamos, tá acabando já. Aí. Então deixa eu rabiscar isso aqui, deixa eu dar uma rabiscada nisso aqui. Vou dar uma rabiscada. Tá, rabisquei. Vamos usar o método macho aqui, sem problema. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui dá para fazer pelos dois, tá? Dá para fazer pelos dois, o macho ou maiores índices, mas não pelo macho. Metal tem? Não. Ametal tem? Não. Carbono nessa equação aí tem? Não. Hidrogênio, oxigênio. Tá? A água oxigenada, vocês estão vendo aqui, a água oxigenada, a fórmula dela é H2O2. Tá? E quando ela decompõe, ela produz água e oxigênio. Beleza. Então, pela sequência, hidrogênio. Aqui tem quantos átomos de hidrogênio aqui, do lado esquerdo? Tem 2. Do lado direito, tem 2. Beleza. Então, é só a gente colocar aqui, ó, 1 e 1. Então, fica 1 vezes 2, 2H. 1 vezes 2, 2H. Beleza. Agora, vamos prestar atenção. Já colocamos esse 1 aqui, esse 1 e esse 1 não pode mexer ali, por enquanto. Vamos agora balancear o oxigênio. Quantos oxigênios, tá? A gente tem aqui na molécula H2O2? Nós temos 2 oxigênios. Então, 1 vezes 2, 2. Do lado de lá, tem que ter 2. Do lado de lá, tem que ter 2 oxigênios. 2. Só que, aqui na molécula de água, deixa eu apagar isso aqui. Ó. Aqui na molécula de água, deixa eu apagar aqui, só um instante. Aqui na molécula de água, já tem 1 oxigênio, já tem 1. No máximo que a gente vai poder colocar aqui, no máximo que a gente vai conseguir colocar, tá? No máximo que a gente vai conseguir colocar, vai ser mais 1. Mais 1. Porque, ó, na molécula H2O2 já tem 2. Na molécula aqui do lado direito da água já tem, aqui, ó, já tem 1. No máximo que eu vou poder colocar vai ser mais um átomo de oxigênio. Só que a molécula oxigênio, ela é O2. A substância oxigênio, ela é diatômica. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Vai ser 1 mais 2 dá 3? Então, aqui, ó, 2 mais 1, 3. 3 é maior que 2, não pode. Aí, o que eu faço? Multiplica essa molécula aqui, ó, por quanto? Multiplica essa molécula ali por meio. Ah, pode? Pode. Matematicamente não está errado, não. Matematicamente não está errado. Então, quando eu multiplico essa molécula aqui, O2 por meio, todo mundo sabe, né, gente? Meio vezes 2, meio vezes 2, meio vezes 2, igual a 1, não é verdade? Meio vezes 2 é igual a 1. Então, quando eu falo meia molécula de oxigênio, eu estou falando um átomo de oxigênio, ok? Então tá. Em tese, em princípio, está certo. Muito bem.
Só que nós temos que resolver o nosso exercício. O que o exercício está pedindo, hein? O exercício está pedindo para a gente fazer a soma. Olha lá, está escrito ali em azul, ali em cima, ali, ó. O que o exercício está pedindo para fazer, hein? O exercício está pedindo para fazer a soma. Aqui, ó. Dos coeficientes. Vamos somar esses coeficientes? Vamos? Qual que é? Qual que é? Deixa eu apagar isso aqui agora. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Só um minutinho. Qual que é esse coeficiente aqui? Da água oxigenada. Esse é 1. Mais, nós estamos fazendo a soma, tá, gente? Nós estamos fazendo a soma. Mais 1 da água, mais meio do oxigênio. 1 mais 1 mais meio dá igual a quanto? Dá igual a 2. A soma deu quanto? A soma dos coeficientes? Deixa eu... Aqui ficou feio, aqui, deixa eu corrigir isso aqui. A soma dos coeficientes deu quanto? A soma... Opa, pera aí. Não. Aqui, ó. Aqui é 2, ó. 2. A soma da 1 mais 1 mais meio deu quanto? Deu 2,5. Lá nas alternativas A, B, C e D. Olha lá. A, B, C e D. Tem alguma alternativa cuja soma dos coeficientes seja 2,5? Não tem. Tem 3, aí a pessoa vai assim, eu vou colocar o 3, porque o 3 é mais próximo de 2,5. Nada disso. Não é isso, não. Olha lá, 3, 9, 5, 7. Nenhuma das alternativas resolve o nosso problema. Sabe por quê? Por causa desse coeficiente meio aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que tirar essa fração. Como que nós vamos tirar essa fração? Muito simples. Nós vamos tirar essa fração multiplicando toda essa equação aqui. Nós vamos multiplicar essa equação toda por 2. Então, nós vamos multiplicar essa equação por 2. Então, multiplicar, eu vou até colocar do lado de lá. Vou colocar do lado de lá, para não ficar apertado ali com o resultado 2,5. Então, nós vamos pegar essa equação toda, balanceada, já balanceada, e vamos multiplicá-la por 2. Olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu multiplico essa equação toda por 2, tudo isso aqui, ó, por 2, fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui, esse 1 aqui, ó, multiplicado por 2, fica 2. Olha lá. 2 vezes meio, olha lá. 2 vezes meio dá 1. Quer dizer, então, que o balanceamento que era 1, 1, meio. Se a gente multiplica a equação inteira por 2, ela passa a ficar 2, 2, 1. O balanceamento vai estar correto? Claro. Vamos conferir? 2 vezes 2H, 4. 2 vezes 2H, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Oxigênio. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Com mais 2, 4. Então, agora sim o balanceamento vai atender o nosso exercício. Como? Vamos somar aqui? 2 mais... Deixa eu dar uma limpada aqui, peraí. Deixa eu limpar isso aqui. Limpar isso aqui. Limpei. Limpei isso também. Limpei. Esse também. Então, o que nós estamos querendo, olha lá na pergunta do exercício, não é fazer a soma. A soma? Então, vamos somar. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5.
Olha lá a resposta, ó, letra C. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Olha lá a resposta, letra C. Ok, gente? Então, vem uma pergunta dessa lá no questionário que vai abrir hoje. Deixa eu voltar aqui minha tela. Muito bem. Gente, me desculpe aí, atrasamos um pouquinho, né? Tá? Então, boa sorte para vocês. Espero que todo mundo seja aprovado em todas as matérias, né? Tá? A química está muito tranquila, a química está muito fácil. Então, o questionário vai ser aberto às 15 horas. Não deixem de estudar os exercícios resolvidos, esses 3 arquivos, que estão lá no capítulo 7 da sala do Moodle. Beleza, gente? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Lembrando que dia 20 não tem aula, a última aula nossa online foi essa de hoje. Ok? Tchau, professor. Obrigada pela aula. Bom dia. Obrigado, Thaís. Bom dia. Obrigado para todo mundo. Estou parando a gravação.